Gente, eu tô falando meio baixo porque meu pai tá dormindo e minha madrasta também, então eu vou estar falando meio baixinho, tá bom? A gente vai começar por etapas, tá? Não liguem a minha espinha. Primeiramente, a gente vai falar sobre a Diana Wynne Jones, que é a autora e escritora dos livros da trilogia. A Diana foi uma grande escritora britânica, conhecida por seus livros de não ficção e fantasia. A escrita dela é maravilhosa e super leve, tá, gente? Além de que os cenários e as magias que ocorrem nesse universo são maravilhosas, gente. Eu amei a trilogia, eu li no final do ano passado. Ela é conhecida principalmente por ser autora do livro Castelo Animado, que deu origem ao filme Howl's Moving Castle, adaptado pelo diretor do estúdio Ghibli, Hayao Miyazaki. Uma curiosidade interessante é que quando surgiu aí o anúncio da Segunda Guerra Mundial, isso não é interessante, isso é triste. Próximo do 5º aniversário da Diana, ela foi mandada para casa dos avós em Gales. E o livro Castelo Animado se passa em Gales em alguns momentos, que é lá a terra natal do Hall. Eu fiz slide, gente, então tô tendo que puxar. Para vocês terem uma noção, uma curiosidade maravilhosa sobre a Diana Wynne Jones é que ela cursou inglês em Oxford e teve aula com dois grandes escritores da literatura moderna que a gente tanto ama, que foi o C.S. Lewis e o Tolkien. O C.S. Lewis foi o escritor das Crônicas de Nárnia, principalmente. Ele é um escritor muito religioso, maravilhoso, se vocês quiserem eu trago sobre ele. E o Tolkien é simplesmente um dos maiores escritores que eu já vi na vida. E ele fez O Senhor dos Anéis, Hobbit, etc. Dois grandes títulos seus, que foi Os Mundos de Crestomance e a trilogia de Castelo Animado, foram publicados aqui e traduzidos aqui no Brasil, mas somando 40 obras, a maioria dela não foi traduzida aqui para o Brasil, tá? Tem muitas obras, mas somando as 40 obras dela, muitas ainda estão lá para o estrangeiro mesmo e não vieram para cá. Ou seja, ela é pouco valorizada. É engraçado que todos os livros da Diana Wynne Jones têm tipo assim, universos absurdamente mágicos e é tudo tão lindo, tudo tão envolvente, cada cenário, cada personagem. Ela é a minha escritora favorita. Algo muito característico da Diana é que ela sempre quis mudar a realidade, ela sempre quis que o mundo fosse um lugar diferente. Então, nos livros dela, principalmente em Castelo Animado, ela gosta de fazer várias dimensões. Vocês lembram daquela porta que aparece no filme de Castelo Animado, em que o Hal tem o verde, o preto, enfim, que ele tem que girar para ir para tal cidade ou para ir lá para aquele vazio dele. Isso tem no livro também, ela gosta de brincar com essa parada de dimensões, então isso é maravilhoso nela. E assim, fica um pouco confuso, principalmente naquele livro A Casa dos Muitos Caminhos, que é dela, fica bem confuso de entender, principalmente quando ela tá lá trocando de porta, ela abre a porta e vai para... Enfim, você tem que ler o livro para entender, se quiser eu trago o resumo. A Diana foi diagnosticada em 2009 com um tumor no pulmão. E aí, em 2011, ela anunciou que ia parar a quimioterapia dela por causa de algumas lesões, porque era uma dor muito grande e ela preferia parar. Em 26 de março de 2011, por causa da doença, Diana veio a óbito. Vamos lá, a trilogia se baseia em Castelo Animado, Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. O mais conhecido é Castelo Animado, porque ele foi quem inspirou Hayao Miyazaki, lá do estúdio Ghibli, e é literalmente uma das escritas mais leves desse box inteiro. O que eu li mais rápido foi o último, que é A Casa dos Muitos Caminhos, mas o Castelo Animado é maravilhoso e é uma introdução boa para você que começar a ler os livros da Diana. O livro conta a história da Sophie Hatter, que é a irmã mais velha dentre 3 irmãs, Martha, Letty e Sophie. Se eu não me engano, Letty e Sophie são da mesma mãe e Martha é filha da madrasta da Sophie. A Sophie, ela acabou ficando ali como cuidadora da chapelaria dela junto com a sua madrasta. A madrasta saía para fazer negociações e a Sophie ficava lá costurando os chapéus e monitorando a chapelaria. Quando elas atingiram certa idade, a madrasta pensou que fosse certo separar elas, tipo, uma se casar e coisas do tipo. Então ela mandou Martha e Letty, cada uma para um canto. A Martha... É que assim, elas fazem uma troca de corpo, então é meio complicado de explicar. Mas vamos lá, a Martha / Letty, ela tem que ir pra uma feiticeira que fica no topo da montanha, pra ela aprender bruxaria, que era uma coisa que ela queria. E enquanto isso, a Letty / Martha fica em um bar próximo, não é bem um bar, é meio que uma confeitaria / bar, próximo ali da chapelaria, e a Sophie fica com a chapelaria. Certo dia, a Sophie é amaldiçoada no dia de um festival que estava ocorrendo lá, que inclusive foi o dia que ela conheceu o Hall pela primeira vez. Ela é amaldiçoada por uma bruxa e passa a ter 80 anos de idade. Como a Sophie tem um temperamento muito forte, ela resolve ir atrás do Hall, o Devorador de Corações. E no caminho do temível castelo do Hall, Calcifer deixa ela entrar. É um pouco difícil ela entrar no castelo no começo, porque ela tem 80 anos, né? Então fica bem complicado. Essa é basicamente a introdução da história. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre os personagens. A Sophie, ela tem 18 anos, mas durante a maldição ela passa a ter 90. Nos livros ela é ruiva, tem uma personalidade fortíssima, não é
tão semelhante à do filme. Ela meio que se amaldiçoou, porque ela tinha essa ideia de que ela era muito feia, muito imprestável, então a maldição ficou por muito mais tempo do que devia. E o Hall tentava arrancar essa maldição dela, o Calcifer tentava, mas eles nunca conseguiam, porque a Sophie persistia em acreditar que ela era velha e feia e que ela merecia estar naquele corpo de 90 anos. Um puta mosquito. A Sophie tem grande dom pra magia. Inclusive, ela e o Hal brigam toda hora. Eu vou estar deixando aqui a comparação da Sophie Hader nos livros e a Sophie Hader no filme do Estúdio Ghibli. Eu particularmente prefiro a do livro, mas a do filme é muito fofa também. Chegamos a piranha / Hall, o devorador de corações. O Hall tem 27 anos. Vocês estão vendo que tem uma diferença... Gente, que mosquito maldito. Tem uma diferença de idade entre ele e a Sophie, mas não é absurda. Ele nasceu no País de Gales, como eu disse pra vocês, a Diana Wynne Jones foi pro País de Gales com 5 anos, lá pra casa dos avós, e o Hall nasceu no País de Gales. A personalidade dele é completamente diferente. Ele odeia que a Sophie tire as aranhas da casa, ele é bem sistemático, sabe? E o Hall tem uma mania muito feia. Ele é conhecido por devorador de corações porque ele simplesmente devora de forma teórica o coração das garotas. Como assim, mano, de forma teórica? Basicamente, ele fica lá, persistindo que a garota se apaixone por ele, se apaixone por ele. Ela se apaixona, ele mete o pé, troca de nome, CPF, troca de tudo. Muito metido. A Sophie gosta de ressaltar isso praticamente o livro inteiro. O Hall é metido, o Hall é metido. De fato, ele é metido pra cacete. Ele é um pouco narcisista. Então, em cada região que ele vai, em cada região que o castelo dele, aquela porta leva, ele gosta de ter um nome diferente. Porque ele gosta de provar que ele é reconhecido independente do nome dele, porque ele é um mago foda, ele é um feiticeiro top. E essa é a personalidade do Hall. Muito diferentemente do filme, que ele é um príncipe, né? Aí tem os 3 grandes cabelos do Hall. Particularmente, o Hall moreno é o melhor. Literalmente o melhor de todos. O Hall ruivo foi um surto da Sophie lá trocando os produtos dele, que ele ficou puto da vida. O Hall ama ser loiro, tá bom? E é clássico, né? Michael. Gente, o Michael foi excluído da adaptação. Ah não, mano, mas tem o Mark. Mas o Mark não é o Michael, porra. O Michael é um jovem de 16 anos, negro. Ele não é o Mark, que parece uma criança de 7, 12 anos. É impossível odiar o Michael, tá? Ele é o meu personagem favorito do livro, ele é maravilhoso. O Michael, ele queria ser jovem aprendiz do Hall, ele enviou uma carta anteriormente. Só que o Hall estava tão ocupado tentando conquistar uma garota, que quando o Michael entrou no castelo, o Calcifer permitiu que ele entrasse, o Michael ficou tipo uns 2 meses lá no castelo sem que o Hall percebesse. Tipo, o Hall vinha dormir, o Michael tentava puxar assunto, o Hall não percebia, porque ele estava tão focado em conquistar a garota que ele só percebeu depois de 2 meses. E aí o Michael virou oficialmente o aprendiz do Hall. Se eu não me engano, ele ficava fazendo uns feitiços bem fraquinhos com a ajuda do Calcifer antes do Hall perceber a sua presença lá. Ele ama a Martha, que é a irmã mais nova da Sophie. Ele se apaixona por ela, mesmo depois ele descobrindo que a Martha estava no corpo da Letty e a Letty estava no corpo da Martha. O Michael é um fofo. Eu vou deixar a comparação do Michael dos livros e do filme, tá bom? E dos livros é melhor, apesar de eu amar o do filme. Calcifer, o demônio do fogo, literalmente um dos maiores personagens, tanto no filme quanto nos livros. Ele diz pra Sophie que ele é alguns milênios mais velho que ela. Ele ama a Sophie, tá, gente? Ele adora conversar com a Sophie, tanto que quando ele é libertado pela Sophie e pelo Hall, ele resolve ficar com a Sophie, na forma de uma gotinha de água, assim. Ele fica no ombrinho da Sophie. Fez um pacto com o Hall, então ele tá preso ao Hall, mas ele não suporta isso. Ele literalmente, ele e o Hall vivem brigando e implicando um com o outro. Você quer ver uma coisa que irrita o Calcifer? É você pedir pra ele esquentar o banho do Hall. Ele odeia esquentar a água do banho do Hall. E ele já foi uma estrela cadente. Antes do pacto que ele fez lá com o Hall, pra ele não morrer, ele acabou virando o demônio do fogo. E é basicamente isso, gente. Essa é uma resenha bem enxugada, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago o resumo do livro, algumas cenas maravilhosas que tem. E foram excluídas muitas cenas, tá? E é compreensível até certo ponto, mas eu não gostei do que fizeram com o Michael. E fizeram algo muito feio, que foi o fato de excluírem a maioria dos personagens negros ou de outras etnias. O Hall tem uma irmã parda e 2 sobrinhos negros. Mas enfim, se vocês quiserem resumo da história, deixem aí nos comentários. E o Hall Pendragon apareça nos seus sonhos. Amém.